Boa tarde aí, aqui nos acompanha aqui no ABC News Podcast, mais um nessa tarde de terça-feira, 17 horas. Lembrando que o nosso jornal ABC News está sendo distribuído, foi distribuído, na verdade, né? Segunda-feira de manhã aí, com bastante pautas bacanas aí, principalmente na área da saúde de São Bernardo do Campo. E um dos temas que a gente vai abordar hoje aqui com a nossa entrevistada, já saiu ontem, a gente vai reanimar aqui o assunto. Mas hoje eu estou aqui acompanhado com o meu colega aqui, o Wallace Quaresma, que vem fazendo alguns episódios com a gente aqui de entrevistas com nossos convidados. E hoje ele está aqui novamente, né, Wallace? Vamos aí tocar essa pauta aqui interessantíssima hoje. Por quê? Porque hoje a gente está com a Mulher Maravilha do ABC Paulista, já que é a única secretaria da mulher que existe na região do ABC Paulista. Eu estou falando hoje, a gente vai apresentar ela aqui, a Sandra Leite. Ela que é secretária da Mulher hoje de São Bernardo do Campo, nomeada em 2025, e em plena passeata, em uma caminhada do Dia Internacional da Mulher, né? O prefeito Marcelo Lima fez questão ali naquele evento de anunciar ela como secretária, né? E é a primeira vez que tem a Secretaria da Mulher, e ela foi anunciada ali, Sandra do Leite, ela que já foi professora, está aposentada, licenciada como vereadora, tem um projeto magnífico ali. O nome dela, Sandra do Leite, leva também a questão do projeto que ela tem há muitos anos, que ela vai poder contar aqui um pouquinho para a gente hoje, nessa tarde de terça-feira. Muito obrigado pelo convite, Sandra. Seja bem-vinda e vamos falar à vontade, que eu sei que você gosta. Muito. Obrigado, Sandra. Obrigado, secretário, pela presença. E lembrar também que ela é uma mulher determinada agora. Agora sou mulher determinada. Foi no sábado, né? Foi no sábado. Vamos falar sobre isso, verdade. Agora ninguém me segura mais. Agora segura mais. Mas, Sandra, eu queria começar com a primeira pergunta. Eu queria que você falasse um pouco da sua história. Como começou essa sua empreitada na política? Foi através do projeto, e você falou, posso me doar mais ainda através de sendo vereadora, e enfim, conta um pouco dessa história pra gente. Na verdade, quando eu comecei aquela menina de 16 anos que queria ganhar um dinheirinho na campanha eleitoral. E aí eu fui trabalhar na campanha do Arão Galante, nosso sempre prefeito aqui da cidade, e do Mário Franciscon, que era candidato a vereadora à época. Eu vou contar, mas ninguém faz conta da minha idade, tá? Tá bom. Isso aconteceu em 1982. Na época eu tinha 15 anos. E nós trabalhamos 1 ano e meio aqui na cidade de São Bernardo com a campanha eleitoral deles. Eu conheci a cidade inteira. Naquela época não tinha rede social, era tudo no papel. Então a gente caminhou a cidade inteira com uma equipe, acho que éramos em 25 pessoas, e nós batíamos de porta em porta com a plancheta na mão, fazendo cadastro e ouvindo a população. Cadastramos todo mundo e voltamos dando um retorno para todo mundo com a construção do plano de governo do Arão Galante, que era o nosso candidato a prefeito, e do Mário Franciscon, que era o nosso candidato a vereador. Então, ali, o bichinho da política, ele me picou. Eu já comecei a gostar muito da política, mas eu não era idealista, não tinha nenhuma questão com ideologia política. Eu só gostei de conversar com as pessoas. E a partir dali, eu só tinha 15 anos, então fui terminar o colégio, fui fazer um curso técnico na área de contabilidade, fui trabalhar como contabilista, fui contabilista por muitos anos. Depois eu casei, tive filhos, fui criar os filhos. Mas eu sempre, quando tinha a possibilidade de ir para a porta do colégio, conversar com os eleitores no dia da eleição, eu ia. Eu sempre fiz esse trabalho, eu sempre gostei. Então, eu só me entrava na política a cada 2 anos, quando tinha eleição. Participei, assistindo pela TV as diretas já. Era uma emoção a gente ver aquilo. A primeira eleição, que agora vai voltar a ser assim, né? Porque passou uma mudança aí no Código Eleitoral, que vai voltar a ser. A primeira eleição que eu não votei, mas eu participei, que eu só tinha 16 anos, e na época eu não votava com 16. Foi essa campanha, nós votamos. Os eleitores votaram para presidente, foi a primeira, depois da direta já. Presidente, que o voto era vinculado nessa época ainda, eu sou dessa época. Tinha que votar em todos do mesmo partido, você não podia misturar partido ainda. Então, era presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal e vereadores. Foi uma eleição única, dificílima. Eu acho que a mais difícil eleição que nós vivemos aí nos últimos tempos. E agora, com a mudança no Código Eleitoral, vamos voltar. Né, já está aprovado no Senado, vai voltar essa eleição grande, porém, o voto não vai ser vinculado.
Que daí nós fazemos, a gente pode misturar. Então, eu entrei na política aí. Aí, passou-se os anos, eu passei umas fases difíceis na vida, quando eu era casada. Eu conto muito isso nas minhas palestras. E eu fui para a educação. Fiquei muitos anos sem trabalhar na contabilidade, informatizou a contabilidade. E para a gente voltar para a contabilidade, na época eu tinha que fazer um curso novo, porque com a informatização mudou tudo. E eu não tinha condições financeiras de pagar esse curso novo, então eu prestei concurso na área da educação. E aí eu fui trabalhar de auxiliar de classe, lá na prefeitura de Diadema. Oh, legal. E lá eu continuei com a política. Eu entrei lá em 97. Em 96 eu entrei na prefeitura de Diadema. Em 97 eu fui convidada pelo vereador Gervásio para ser assessora dele. Ele queria que eu não assumisse o cargo em Diadema para assessorar ele. Eu falei, não posso, porque eu preciso do concurso público, eu não podia arriscar. Eu tinha passado de 6 a 7 anos desempregada, fui para o fundo do poço, e aí eu não podia arriscar no concurso público. O salário não era tão bom, mas é a segurança do concurso, né? E aí ele me fez um acordo comigo e falou, então você passa a ser minha assessora particular. E aí eu aceitei, fui ser assessora dele particular no período da manhã e nos finais de semana, e à tarde fui ser auxiliar de sala na prefeitura de Diadema. Aí eu já tinha 3 filhos, e já aquela vida louca, né? Tinha que trabalhar muito, porque para criar 3 filhos, para quem tem 3 filhos sabe do que eu tô falando, é muito difícil. E aí eu deslanchei na política. Eu fiquei 10 anos como assessora do Gervásio, nunca larguei a educação. Era nas horas vagas, eu me dedicava à política, mas o que pagava as minhas contas era o concurso público. Então, continuei no concurso público. E no passar do tempo, com muita luta, eu sempre fui da luta sindical em Diadema, depois de muitas greves, paramos a imigrantes, atrapalhamos a missa do 1 de maio, quando o Lula vinha na igreja, não deixamos ele chegar. Era uma luta, cara. Foram 27 anos de luta na prefeitura de Diadema. Mas o que vocês têm, meninas, aí na prefeitura de Diadema, tem o meu dedinho, viu? Muitas conquistas que nós fizemos lá para que hoje as professoras e os funcionários pudessem trabalhar com um pouquinho de tranquilidade, porque a nossa luta no sindicato é diária, ela não pode acabar, porque nós, naquela época, nos aposentamos. Porque nós todas dessa luta estamos aposentadas, uma galera nova que está lá agora e não pode parar de lutar. E aí eu fui fazer faculdade, então eu era assessora. Aí o Gervásio faleceu no meio desse caminho aí, e eu fui assessorar o vereador Cabreira. Fui assessora do Cabreira por mais 5 anos. Nessa época eu fui fazer faculdade. Então eu era assessora do Cabreira um período, eu dava aula no outro período, e à noite eu fazia faculdade. De faculdade? Pedagogia. Pedagogia. Aí as crianças estavam um pouquinho maiores, né? Eu conseguia deixar em casa, um cuidando do outro, que eu já era separada nessa época, divorciada, e aí eu fui fazer faculdade. Fiz faculdade de pedagogia, 3 anos e meio, já emendei com uma pós-graduação em gestão escolar, 1 ano e meio, presencial. Então, eu me dediquei 5 anos a estudar. E com essa luta sindical que nós fizemos, nós conseguimos o direito de, quando fazíamos a faculdade, entregava o diploma, a gente tinha 5 anos para concluir, na assinatura da lei, 5 anos para fazer a faculdade. Eu corri para fazer a faculdade, eu e mais algumas auxiliares de sala. E aí eu passei para professora. Então aí o salário dá uma boa melhorada, a gente passa a trabalhar menos horas por dia, né? Conquistamos alguns direitos dentro do Estatuto do Magistério, que fez toda a diferença na minha vida a partir daí. Aí eu conseguia me dedicar mais à política, porque eu tinha menos preocupação com a carreira. Então eu passei a me dedicar mais. Aí fui assessora do Cabreira por 5 anos. E em 2012... o Cabreira decidiu que ele não seria mais candidato a vereador. Então, ficou um vácuo dentro da minha região. E aí, eu fui convidada pelo Cidadania, na época PPS, para concorrer à vereadora. Só que era assim, é uma mulher que é necessária, naquela cota de 30%. A mulher do leite, que tem um pouco de conhecimento, eu entregava leite para 400 idosos e 80 famílias de criança, eram 480 a nossa cota. Então, tinha aí um trabalho significativo num bairro onde o vereador tinha morrido há alguns anos atrás e onde o Cabreira, que era da região, tinha desistido. Então, existia um espaço muito grande. E aí, eu topei. Falei, vamos embora. Mais uma para minha conta aí.
e fui candidata a vereadora, só que assim, eu era apenas um degrau. Eu tinha essa consciência do que eles pensavam no partido, né? Mas eu aceitei assim mesmo. Até porque eu estava um pouco sem opção, não tinha vereador para eu trabalhar com ele, para eu apoiar ele. E também, o bairro... Mas você viu uma brecha ali também, uma possível, né? Uma possibilidade, mas era uma necessidade. Também. Por quê? Porque o bairro não tinha mais vereador. Então, eu não tinha mais quem me ajudasse a fazer a gestão da zeladoria do bairro, das escolas do bairro. Eu sempre trabalhei muito ali, na região de Taboão. E, de repente, eu me vi órfã de vereador. Porque não tinha nenhum vereador do nosso bairro. Não tinha na Pauliceia, não tinha no Jordanópolis, não tinha no Taboão. Então, eu precisava ocupar esse espaço e, se desse errado e eu não ganhasse a eleição, mas eu teria uma força com a administração pública para continuar atendendo as demandas dos bairros. Então, né, eu nunca achei que eu ia ganhar de primeira. Que foi o que aconteceu na primeira não aconteceu, e segunda, né? Não aconteceu. Eu tenho o primeiro mandato agora. Eu fui vereadora 3 vezes nessa pegada aí. As 3 vezes eu fui muito bem votada, mas eu não consegui chegar. Eu fiquei suplente. E aí, a 4ª vez agora eu ganhei. Mas muita gente pensa que eu tenho vários mandatos, porque a minha forma de trabalhar nunca mudou. E era isso que eu queria. Eu queria ter voto para ter voz. Mas eu não tive mandato. Porém, eu tinha voz. Porque eu sempre fui a mais votada do Taboão, mais votada da 284. Então, assim, não tinha como eles me ignorarem, né? Eu acho que... É tanto, Sandra, que quem mora na região ali acha que você era subprefeita do bairro. Eu fui. Você foi? Eu fui nos últimos anos. Eu fui candidata em 2020, não ganhei eleição. Eu vinha com muitas chances de ganhar, porque eu tenho eu sou velha, tá? Sou velhinha. Sou quase idosa. Daqui a alguns meses eu serei idosa. Foi 60 anos, aí vai ter um lugar para eu estacionar aqui. Privilegiado, eu não vou ter que pôr o carro na rua, tá? Mas eu sou a do caderninho. Que eu falava assim, Rua A. Lá tem a Dona Maria, tem o seu Zé, tem a Luzia, tem a Maria, tem nessa rua eu vou ter tantos votos. No número 7 dessa rua. Não, aqui tem o filho dela e o neto dela que vão lá pro campo. Eles vão votar no candidato do campo. Eu não consigo alcançar. Mas eu tenho a mãe e o pai que vão votar pra mim. Então, eu tinha esse caderninho. E em 2012, que foi a primeira vez, eu falei, eu vou ter 2.000 votos. Sem dinheiro, tá? Porque o partido não me deu dinheiro. Nenhum dinheiro. Nenhum. Falo isso com tranquilidade, porque é verdade. Na primeira eleição? Primeira eleição. Não existia fundo eleitoral ainda. Agora, obrigatoriamente, tem um fundo reservado para mulheres. Eles têm que dar, o nosso dinheiro é nosso. Para as 7 do partido, que cada partido tem 7 pela cota dos 30%. Mas naquela época não tinha. Então eu não tive dinheiro. O que eu tive? Material. E, por exemplo, eu tinha 10 pessoas que o candidato a prefeito, que era majoritário, pagava na campanha dele. Aí ela falava, essas 10 pessoas aí podem trabalhar para você. Então era isso que eu tinha. Dinheiro não tive. E aí eu lembro que o presidente do partido, vou citar nomes aqui por questões éticas, ele me chamou um dia, porque eu falava que eu ia ter 2.000 votos, e uma assessora dele foi lá e falou, a Sandra tá lá iludida, achando que vai ter 2.000 votos. Ele me chamou e falou, Sandra, você é legal, você tem um bom trabalho, mas historicamente a mulher do leite não tem esse tipo de voto. A mulher do leite... Aí eu falava, mas eu não sou a mulher do leite. Eu só pus Sandra do Leite para ser lembrada. Eu sou moradora do bairro há muitos anos, eu fui assessora do Gervásio, do Cabreira. Falei, cara, você tá enganado, eu vou ter 2.000 votos. Tem referência. Só que eu falei pra ele, posso errar um pouquinho aí, uns 150... determinada mesmo, já era determinada. Já era. Posso errar um pouquinho aí. Falei pra ele, 150 pra mais, 150 pra menos. Que é isso o cálculo que eu faço. Falei, mas 500 votos que nem você pensa, eu não vou ter. E foi? Tive 1.804. Quando abriu a urna, a 284 sempre abre primeiro. Eu sempre sou a primeira mais votada da 284. Então, eu fico lá no auge. Aí, quando abre o Avarenga, quando abre os outros bairros, aí eu vou diminuindo. Vou ficando para baixo. Mas eu tive 1.804 votos e ninguém acreditava. Só eu. O pessoal achava, coitada, vai ficar em depressão depois. Porque quem sai candidato tem pouco voto. Não conhecia, né? Deprime, né? Falei, não vou deprimir. Não conhecia a potência da mulher. A loucura, porque eu sempre fui louca, assim. Fui pra porta, aí eu podia pegar licença. É por isso que talvez as pessoas confundem que você tem vários mandatos, porque você é bem atuante. Eu não paro de Até trabalhar. mais que muitos vereadores, talvez, né? Sim, eu trabalho muito e eu gosto do que eu faço. Eu não tô aqui, de verdade, eu não quero ser vereadora por causa do dinheiro. Não quero ser vereadora porque eu invisto tanto no meu trabalho social, porque eu quero. Ninguém me obriga, eu invisto porque eu quero. Eu sempre investi. Então, a política, de verdade, ela nunca me trouxe dinheiro. 2012, cheguei aos 1.804 votos, aí
Uma mulher com 1.804 votos sem dinheiro, que todo mundo sabia que não tinha. Aí você tem bastante padrinho. Passa a ser muito respeitada. Continuei trabalhando na oposição, porque quem ganhou foi o nosso adversário e foi o PT. E nada contra, faz parte da política, mas eu nunca consegui entrar no governo do PT, porém nunca fui perseguida. Não posso mentir. O Luiz Marinho foi prefeito por 2 mandatos, nunca me perseguiu. Deixava você trabalhar. Deixava eu trabalhar. Eu fazia meus eventos, minhas festas na rua, minhas caminhadas. Eu era candidata no Conselho de Saúde, ganhava todas as eleições do Conselho de Saúde. E eu nunca tive problema com a gestão do PT. Pedia para fechar a rua, eles eram éticos, eles iam lá e fechavam. Porque eles entendiam que as crianças que estavam ali não eram meus netos nem meus filhos, eram as crianças da comunidade. Então, nunca tive problema. Depois entrou... Aí eu fui candidata em 2016 de novo, tive 2.132 votos. Aumentou. Sem mandato, na oposição, porque embora a gestão fechasse a rua para festa, ela não tirava uma folha de uma árvore para mim. Então, eu era oposição. Na oposição, subi um pouquinho, tive 2.132 votos. Sempre eu tive 300 votos fora, o restante era tabuão. Sempre. Mas foi. Aí o Orlando ganhou a eleição, aí eu fui perseguida. Ah, é? Aí eu fui perseguida. Oh, é. Aí eu pedia pra fechar a rua, eu recebia a resposta assim, não temos cavalete. Aí eu tinha que fazer um vídeo, ameaçar, chamar a televisão, falar que se a criança morresse, a responsabilidade seria da prefeitura. Então foi muito difícil. Muito difícil. Até a hora que a gestão percebeu que eu não ia parar. Que eles queriam me parar, eu não ia parar. Mas na gestão dele você era a base? Depois, quando ele percebeu que eu não ia parar. Mas ele me sangrou bastante. Tentou. Mas eu não ia parar. O primeiro mandato dele foi terrível. Primeiros 2 anos. Primeiros 2 anos. Primeiros 2 anos. E aí eu fui bem clara. Falei assim, desculpa, eu não vou parar. O trabalho é pra comunidade, é meu bairro. As pessoas votaram em mim aqui. Não adianta tentar fazer eu parar, porque eu não vou parar. E continuei trabalhando. Fecha com a gente ou não tem trabalho. Ou eu continuo trabalhando. É. E aí, toda vez que falar um não pra mim, eu vou pra rede social fazer barulho. Eu tive um vídeo que eu tive mais de 100 mil visualizações em uma resposta pra administração. Vou falar em administração pra gente não entrar numa questão pessoal. Foi uma questão coletiva mesmo. Até a hora que eu fui convidada pra fazer parte do governo, e aí eu fui pra subprefeitura do Rude Ramos. E aí eu estourei na nave, porque imagina, eu na oposição já gostava de trabalhar, imaginou? Na situação. Com todo o suporte, né? Não era tão fácil também, não era tão fácil. Tinha que meter o pé na porta todos os dias. Mas aí eu metia o pé na porta com uma eloquência. Eu faço parte do governo, preciso trabalhar. E aí eu trabalhei muito, muito no Rude Ramos. Depois eu fui para o Taboão, surgiu a oportunidade de ir para o Taboão. Eu fui para o Taboão, trabalhei muito. Aí eu trabalhei demais ali no Taboão. Fiz um trabalho incrível lá. E aí fui candidata em 2024. Aí agora já pelo partido do Marcelo. Mas aí eu tive uma conversa com a administração, porque eu era assessora de região dele, né? Do prefeito atual. Mas ele me chamou para conversar, não tive retaliação nenhuma. Isso eu tenho que falar que não tive. Falou, você tá fechada com o Podemos? Eu falei, estou. Vou me filiar, vou sair do PSDB e vou pro Podemos. Ele falou, ótimo. Você trabalha muito e eu não tem problema nenhum, vamos caminhar. E aí caminhamos juntos, né? Porque no segundo turno o Avante Brasil veio apoiar o Podemos, o PSDB já estava fora da cidade, assim, muito fraco. Acho que nem lançou candidatos a vereadores aqui. E nós ganhamos a eleição de uma forma muito honesta, muito genuína, com um plano de governo que o Marcelo vem cumprindo à risca a cada dia. E o mais legal, né? Eu dobrei a minha votação. De 2.300 votos que eu tive em 2020, eu vim agora com quase 4.600. Veio a onda roxa. Veio a onda roxa. Veio a onda roxa, é verdade. Eu já gostava do roxo e do lilás, então eu me senti em casa, porque são as minhas cores. É a cor de defesa da mulher, né? E eu sempre trabalhei em defesa da mulher. O meu trabalho foi todo pautado com mulheres. Eu falo que eu saí do Taboão eleita com 3.400 votos. E tive 1.200 fora. Eu arredondo um pouquinho, porque foi 4.285, se não me engano. 15 votos para 4.300, então eu arredondo, porque a gente faz essa conta para não ficar falando picado que a gente nunca lembra. Mas eu saí eleita do Taboão. Com 3.400 votos, eu ficaria em 5º lugar no partido. E eu briguei lá com 6 vereadores, né?
Então, não era fácil. As pessoas achavam que eu era louca. Eu falei, eu sou. Agora... Gosto de desafio, sabia? Eu gosto. A Sandra, ela fala bem, viu? E se deixar, não tem entrevista aqui, não. Nossa, tem um 2 monólogo. horas. Vai ter um monólogo aqui. Eu vou tentar me Eu segurar. vou passar pro Wallace depois a próxima pergunta, mas assim, aí você foi eleita, né? Agora em 2024, e não passa 3 meses como vereador. Como que é isso pro eleitor, né? Que votou em você, aí, mas eu queria você como vereador, aí agora você é secretária, mas assim, é a secretária, né? É uma secretaria que foi criada em defesa com foco nas mulheres e outras questões, obviamente. Aí como que é essa questão de vereadora eleita, que você tanto queria, mas passou a ser secretária agora, né? Em 3 meses de mandato ali, de eleita. Olha, se eu falar pra você que foi fácil... Eu estaria mentindo. E eu sou uma pessoa extremamente honesta. Quando eu não puder falar uma coisa, eu vou falar, eu não posso. E quando eu falar, é porque é verdade que eu tô falando. Eu não costumo esconder a verdade, nem os meus sentimentos. A mulher é muito assim, né? A gente é muito de externar os sentimentos. Quando eu fui convidada pelo Marcelo, ainda em dezembro de 2024, eu disse para ele que eu não queria. Porque eu realmente não queria. A minha campanha de vereadora foi pautada em uma frase. Eu quero ser a voz da mulher na Câmara Municipal de São Bernardo. Porque o meu trabalho sempre foi muito por mulheres. Eu digo que eu tenho 75% do voto genuíno das mulheres e os outros 30% elas pediram para mim. Porque eu fico na porta do colégio cumprimentando as pessoas no dia da eleição e eu sempre ouço, vem um menininho novo que eu não conheço, oi, Sandra, eu vou votar em você, minha avó pediu. Olha, aí vem um homem mais, vou votar em você, que a minha mulher pediu. Vou votar em você, porque eu tenho esse voto, né? Muito feminino. As mulheres confiam muito no meu trabalho. E eu tinha esse compromisso de representá-las na Câmara Municipal. Só que a Câmara Municipal é o legislativo. Mas, de repente, quis Deus, que eu falo que o projeto nasceu primeiro no coração de Deus, depois chegou até o coração do prefeito e depois chegou até mim, que eu fosse do executivo. Então, como a minha promessa sempre foi muito representar as mulheres, hoje eu represento as mulheres da cidade inteira. Então, foi difícil eu lidar com isso. Eu tive uma crise de choro, que eu também choro, viu? Vocês acham que eu só abrigo? Não, de vez em quando eu fecho a porta e choro. E eu tive uma crise, assim, existencial, porque o Marcelo me convidou, eu falei, não vou. Aí ele ficou assim, olhando pra minha cara, não falou nada, eu fui pra casa. Chegou em casa, eu gosto muito de falar com Deus, né? As minhas decisões são pautadas na minha fé, no que eu sinto quando eu falo com Deus. E é muito forte isso pra mim. Eu não tomo nenhuma decisão sem pedir e perguntar pra ele o que eu faço. E por isso que eu aceito os desafios e vou pra cima, porque eu sei que eu tô respaldada por ele. E aí eu falei com Deus, mas eu pedi pro senhor que eu queria ser vereadora. Como que o senhor me faz esse negócio? Agora o prefeito me chama, como que eu vou falar não pro prefeito? Gente, vamos ser realistas. O prefeito é a autoridade maior da cidade. Como que você diz não para o prefeito? O projeto dele é maior do que o de vereador. É maior do que o de secretário. É maior do que a sociedade civil. Porque é dele que vem tudo aquilo que a gente vai fazer na cidade. Então, eu fiquei muito constrangida de pensar que eu ia falar não. Como é que eu vou lidar com isso? Mas aquela noite eu dormi muito bem. Dormi a noite toda. Quando eu acordei de manhã, eu falei, essa calma no meu coração significa que Deus assinou embaixo da proposta do Marcelo. Aí, quando eu abri meu celular, o Marcelo estava me chamando lá. Eu fui. Aí chegou lá e falou, o que você decidiu? Falei, olha, eu falei muito com Deus, tal, não sei o que. Eu nunca dou sim ou não, eu sempre tenho um discurso, né? Não é só assim direto, né? Não sou eu. Aí ele falou, tá bom. E o que Deus mandou você fazer? Eu falei, ele mandou eu aceitar. Ele, olha como Deus é inteligente. Ajudou todos nós. Ajudou todos nós. E aí eu fui com o meu coração mais tranquilo, porque eu senti essa tranquilidade. E depois eu pensei assim, vereadora, 4.600 votos. Se isso me atrapalhar, porque não ia, da região, você sabe o quanto eu trabalho ali. Eu falei pro Marcelo, eu só quero que você me olhe como vereadora antes de me olhar como secretária. Você precisa entender que eu tenho um compromisso com os meus eleitores. O que eles esperam de mim, eu preciso cumprir. Eu não vou ter a caneta para votar lá. Mas eu preciso ter você para me respaldar com o que eu preciso, que passe na Câmara, que é importante. E eu preciso que o meu eleitor seja atendido na ponta, porque ele votou em mim. Esses 4.600 eleitores votaram na vereadora. Então, eu preciso que você me dê a palavra. Você foi um, tá vendo? E aí, tô fazendo a minha parte? Não tô? Tô fazendo a minha parte, como vereadora. E tô fazendo como secretária.
Demanda muito trabalho? Demanda muito trabalho. Foi criar tudo do zero. Não é fácil até hoje, mas o que nós criamos ali em 1 ano e a forma como a cidade se comporta hoje na violência contra a mulher me faz perceber e não tem como errar. Quando Deus respalda, como que você vai errar, né? Ele conhece o amanhã e a gente não. Então, eu estou bem tranquila com relação ao meu trabalho. Se o meu eleitor entender que eu não atendi ele a contento e que daqui a 3 anos ele não vai mais votar em mim, eu passei 4 anos trabalhando. Eu dei o pontapé inicial e eu vou deixar com toda a honestidade que você sempre trabalhou, né? Vou deixar um legado. De 2.000 votos e não ter sido eleita, se tornou subprefeita e depois se torna vereadora e depois secretária da mulher, é passos longos e isso é um sinal de que Deus tem muito projeto grande para você, viu? Sim. Você está E de ainda parabéns. dobrou a votação, né? Dobrou a votação e foi eleita, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho que Deus está demonstrando para você. Você vai chegar aqui, mas você consegue muito mais além, porque tem gente que é assim, tem essa força, né? Sim. E parabéns, eu acho que foi uma ótima escolha. A gente vai poder entrar um pouco mais no detalhe de alguns projetos de leis que, de repente, você mandou e já foi aprovado, que era a ideia como vereadora. Mas vou deixar o Wallace aqui também fazer, que ele tem bastante pergunta aí. Não, sim, secretário. Estamos no mês da mulher, né? A senhora secretária da mulher, melhor do que ninguém para falar sobre o assunto, né? A gente vai debater um assunto que está em alta aí, que é o feminicídio, que a senhora conhece como ninguém. Mas antes da gente entrar nesse assunto, queria que a senhora comentasse a cartilha que foi montada em São Bernardo, até porque esse mês, né, no final do mês passado para esse mês, a gente teve 2 incidentes, né, na cidade que deixa a gente constrangido e perplexo, né, pelo que tem acontecido. Então, a nossa cartilha, quando eu cheguei em março, porque eu estava em janeiro quando nós aprovamos a Secretaria da Mulher, eu fiz parte de toda a discussão, eu nem sabia que eu seria secretária em dezembro, mas eu fiz parte de toda a discussão dessa secretaria. E em janeiro, quando chegou para a Câmara aprovar, eu estava lá, tem a minha assinatura também na criação dessa secretaria. Mas eu pedi para o Marcelo me deixar um pouquinho na Câmara, que eu queria passar alguns projetos. Eu consegui passar, o meu primeiro projeto é meu mesmo. Não tive que pedir só para os vereadores, foi a anuência deles para me ajudar. Foi uma PL que eu fiz com o vereador Jorge Araújo. Ele já tinha essa PL sendo barrada na casa. Eu digo muito, gente, que a mulher em São Bernardo era tão invisível que o vereador Jorge Ferreira tinha uma PL há anos parada na casa. O que a PL dele queria, e eu cheguei, eu não sabia que a dele estava barrada lá, eu cheguei com o mesmo PL, mas eu não ia ter tempo hábil para aprovação, porque quando eu saísse, me licenciasse, eles iam arquivar o meu PL, não ia dar tempo de tramitar. Então, quando eu propus, o Jorge, inteligentemente, educadamente, parceiramente, porque ele é um excelente vereador, ele sentou comigo e falou: vereadora, vamos fazer em parceria. Você é do governo e eu tenho já o projeto pronto. A PL passou, já foi pelas comissões, a minha está pronta. Se você topar, a gente consegue passar. E eu topei, que foi a autorização da doula na sala de parto. Porque quando você autoriza uma terceira pessoa a entrar na sala de parto, que é uma técnica, você dá transparência para o parto. E essa transparência era o que a cidade precisava. Porque nós vínhamos de grandes violências obstétricas na maternidade municipal. Quando era no RUGE e quando ela veio para o Hospital da Mulher. E essa violência, eu vou entrar já um pouquinho nisso, já que eu estou falando dessa PL, essa violência, ela faz com que as mulheres já cheguem à nossa maternidade com medo. Já cheguem inseguras, já cheguem com a pressão alta. Quem tem diabetes gestacional, a diabetes sobe, porque todos nós sabemos que o estresse aumenta as doenças que você já tem no seu organismo. Então, isso me preocupava muito quando eu assumi em janeiro. Tínhamos que melhorar a maternidade. Esse era a minha maior preocupação e eu ia fazer isso como vereadora. Por isso essa PL, e eu consegui passar ela junto com o Jorge. Então, eu sou coautora da lei que autoriza as doulas na sala de parto. Isso ajudou muito a transparência. Porque quando uma gestão autoriza uma lei, porque o Marcelo sancionou a lei. Uhum. Quando uma gestão autoriza uma terceira pessoa na sala de parto, ela diz assim: eu cheguei para acabar com a violência obstétrica no Hospital da Mulher. É isso que a gestão dizia, quando ela aprova a nossa lei. E isso já me deixou muito feliz, porque se eu vinha com a proposta de ser a mulher, e eu tinha me comprometido com as mulheres,
da cidade que eu iria fazer isso, eu já comecei de pé direito. Então, nós temos hoje a possibilidade da mulher levar a doula, que isso é um começo, a gente ainda vai ter algumas coisas que vai modificar essa lei. A gente já tem algumas ideias aí com o governo, mas isso já foi a minha primeira PL aprovada lá. E como a gente estava conversando, né? Desculpa, secretária. Eu fui testemunha desses casos porque a minha ex-esposa, né, atual, quase morreu no parto do meu filho em 2019. E o parto dela foi totalmente assim, uma coisa absurda, porque foi parto normal e na época as médicas, as enfermeiras forçavam as mulheres a terem esse parto. E era um sofrimento terrível, assim, que você ficava olhando e, cara, você não tem o que fazer. E eu cheguei a brigar lá, tal, mas assim, mesma coisa que nada. Então, hoje, a gente tem um hospital da mulher que está, se eu não me engano, acho que é o terceiro melhor hospital eleito no estado, né? No estado. E a mudança que você vê E a gente entra no ranking mundial também, no ranking nacional também. Totalmente diferente vamos supor, 6, 7 anos de lá Hoje pra nós cá. temos uma maternidade humanizada, né? E assim, a minha nora ganhou também o filho dela lá. E assim, é sangrar a mulher por um parto normal. Mas sabe o que é mais triste? Se você puxar aí no Google, se vocês não lembrarem, pode puxar. São Bernardo, naquela época, recebeu um prêmio do hospital que mais fazia parto normal. E como é que ele conseguiu ganhar esse prêmio? Sangrando as nossas grávidas todos os dias para o parto normal. Hoje as coisas mudaram tanto que nós temos sala de parto humanizado, onde a mulher, ela entra, ela pode ficar na posição que ela escolhe, ela pode ganhar a cadeira sentada, se ela quiser. A gente tem a cadeirinha do parto sentado, que é o parto humanizado. É uma sala escura, com uma lei propícia para acalmar, com uma luz propícia para acalmar a mulher. Tem aromaterapia nessa sala. A mulher entra, ela acalma com a aromaterapia. Ela leva um acompanhante para segurar na mão dela, quando ela opta que ela quer ter o parto normal. Ela sai daquele ambiente de um hospital e vai para uma sala, para um quarto, como se fosse um hospital particular, para fazer essa gestão do parto humanizado. Se essa mulher chega lá e ela falar assim, isso também é uma coisa preocupante, tá? Mas ela pode optar. A gente tem uma campanha sobre isso aí para lançar, mas ela pode optar. Se ela disser, eu não quero parto normal, eu não quero, eu quero fazer cesárea, ela vai fazer cesárea. Se ela falar, eu quero parto normal, mas eu quero anestesia, ela vai ser anestesiada. Vai ser analisado o estado clínico dela, para ver se ela tem condições, sempre, né, de ser anestesiada. A maioria tem. Ela vai ser anestesiada. E tem aquela mulher que ela não quer, ela quer o parto humanizado. Ela tem sala de parto humanizado. Qual que é a minha grande preocupação? E eu conversei com um grupo de mulheres aí, que falavam muito mal da maternidade de São Bernardo, iam pro Instagram, até hoje elas fazem isso. As mulheres que não têm condições de pagar um parto normal, elas não vão ter que ir para lá? Por que vocês ficam apavorando essas mulheres? Se hoje a gente não tem mais nenhum problema de violência obstétrica no hospital. O hospital tem um trabalho humanizado incrível. A nossa maternidade, quando as mulheres chegam lá, elas têm estágios da dilatação. Quando elas vão para a sala amarela, elas vão para induzir o parto na sala amarela, elas recebem aquele soro de indução do parto, comprimido vaginal para induzir o parto. Elas recebem tudo isso, mas elas estão numa sala especial. Elas fazem na sala de parto humanizado, até legal, que elas fazem lá, e eu vou mostrar isso no meu Instagram, dia 31, que nós vamos fazer um trabalho lá para as mulheres grávidas lá, e nós vamos mostrar isso daí. Elas dançam zumba na sala de parto humanizado para induzir o parto, com exercícios específicos para a indução do parto, para não ser tão ruim para elas, para que elas possam ter com alegria o bebê delas, sem medo. Mas qual que é o nosso problema? Não tem água. Tem água. Você tem água aí? Pega uma água para mim, por favor. Você consegue, Lu? Elas são tratadas como parturientes. Não é mais como um número que precisa ter um número de partos normais para ganhar um prêmio da ONU. Que é um absurdo, né? É muito monstruoso. melhor um prêmio, do qual ganhou hoje por humanização, está entre os 3, né? Satisfação, do Estado, né? satisfação.
E a pesquisa é feita por um Instituto Sério, junto com o OPAS, né, e a OMS. Isso é diferente. Agora, quantidade não quer dizer qualidade. E nessa questão de parto, não é nem questão de qualidade, é questão de você trazer um parto humanizado, bem, que a pessoa venha feliz, que essa criança nasça feliz e que a mãe não sofra tanto, né? E possa ter opções de escolha. Mais do que isso, hein, né? Você está lidando com vidas. Com vidas. Então, assim, eu preciso de números, então vamos fazer parto. Não, peraí, você tem que ter uma série de situações que ela vai ter com alegria, como você disse, esse parto, para essa criança nascer bem, né? Tem que ser um momento feliz, né? É. Durante milhões de anos, o parto parece mais um castigo do que um presente, porque você está ganhando um bebê. E isso... Obrigada, Lu. E isso a gente preza muito. Eu estive no Hospital da Mulher semana passada, conversando com a diretora, com a doutora Adlin, e a gente conversou muito sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de evitar a fake news dentro das maternidades. Vou dar um exemplo. Esses dias nasceu um bebê, a mãe do bebê me procurou, a família, na verdade, porque a mãe estava desesperada. Ela chegou lá já com trabalho de parto avançado e ela não tinha mais como optar pela cesárea e nem pela analgesia, que é a anestesia, ela não podia mais, pelo estado que ela chegou já de encaixe do bebê. Só que quando o bebê encaixou para nascer, ele voltou. E quando isso acontece, é muito arriscado. Muito, porque a contração, ela inverte a situação do bebê sair. Eu sei de tudo isso porque eu entrei em contato com os diretores do hospital. Falei, estou com uma mãe aí, a família está do lado de fora, diz que o bebê está em sofrimento. O que está acontecendo? Eu preciso explicar para essa família. Vocês estão explicando aí, mas eu preciso explicar aqui também. E aí eu tive todas essas explicações. Eu não sou da área de saúde, sou pedagoga, mas eu aprendo todo dia. Estou virando autodidata já. E o que aconteceu com esse bebê? Ele teve que ser puxado. Não teve como, teve que puxar o bebê. Foi muito difícil para a mãe e foi muito difícil para o bebê. Mas era isso ou morrer um dos dois. Aí o bebê nasceu com a cabeça um pouco deformada. Só que a cabeça do bebê deformada, ela já quando nasce é molinha mesmo. Né? Ela tem a muleirinha dele, é molinha, depois ela vai voltar ao normal. E o bebê voltou ao normal. Só que quando a família viu aquilo, achou que foi um parto fórceps, que não podia forçar, mas não tinha mais como nem introduzir uma cesárea mais e nem fazer um parto normal usando as contrações. Tinha que puxar o bebê. Poderia ter morrido a mãe ou o bebê, pela forma que aconteceu. Nossa, aí colocaram no Instagram, sabe? A cabeça do bebê deformada. E que olha o que fizeram. Mas existia todo um protocolo. Eu quero muito, gente, falar com as grávidas e com as futuras grávidas e com as famílias das grávidas. O Hospital da Mulher é referência no estado de São Paulo e no Brasil. As crianças não vão morrer lá por negligência jamais. Existe toda uma equipe apta. Aquela equipe que veio lá de trás, elas responderam pelas negligências que aconteceram no passado. E foram afastadas, elas nem estão mais lá. Hoje nós temos toda uma equipe nova. A gestão é da fundação. Todo mundo sabe o quanto a Fundação ABC é competente nessa gestão. E a chefia imediata é indicação da administração pública municipal. Então, ninguém vai deixar um neném morrer por falta de socorro. Mas um trabalho de parto dura de 8 a 10 horas. A mãe sentir contração não é negligência. É protocolo. Se ela vai para o parto normal, eu fiquei no neomater, sentada na sala, na porta da sala, onde o meu neto nasceu, eu fiquei a noite toda. Ele entrou meia-noite e nasceu às 8 da manhã. E nasceu de cesárea. Mas ela ficou 8 horas tentando parto normal. E no meu neto nasceu de cesárea. Ela estava de 8 meses de gestação. A gente fica desesperado e é normal. Só que a gente precisa confiar no hospital que está atendendo essas grávidas. Porque senão você desperta nelas. A diabetes gestacional, pela preocupação, todo mundo sabe que a diabetes gestacional ela é emocional também. Você desenvolve a pré-eclâmpsia na hora do parto. Porque a grávida fica muito nervosa, a pressão dela pode subir. E a gente pode perder uma grávida ou uma criança por falta de responsabilidade de quem vai para a rede social falar mal daquilo que não acontece mais. Ressuscitar o defunto lá de 2 anos atrás, do que aconteceu há 2 anos atrás, e que as pessoas que foram cúmplices disso, elas nem estão mais na rede. Nós temos uma equipe totalmente nova. Não é à toa que tem 2 hospitais das clínicas, o Hospital da Mulher, referência top 10 aí no estado de São Paulo, né?
O hospital de clínicas faz cirurgia cardíaca em bebê recém-nascido que o coração é desse tamanho. Aí, e a gente não sabe. Né? E isso é fruto de planejamento que começou em 2025. Né? Então, o Hospital da Mulher, por exemplo, ele ganhou novos leitos, mamografia, moderno, reforma estrutural, registrou em 2025 o índice zero de mortalidade materna, identificada pelo Ministério Público da Saúde, né? como óbito de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação. É um termo técnico deles aqui. E aí cabe frisar também que em 2022, 2024 que você já chegou a falar aqui, algumas denúncias, né? Que é essa daí que o próprio Wallace viveu. Sim, violência obstétrica. Então, quer dizer, mudou-se muito com o planejamento, né? E isso é fruto do trabalho do Marcelo, que te convidou com maestria para estar à frente dessa secretaria, que está dominando aí. Só o fato de você falar, trazer essas informações, mostra o quanto você está bem aprofundada nos assuntos do hospital e da mulher em si. Parabéns. Outra coisa que foi criada, que é importantíssima, e a gente vai fazer um evento lá até para mostrar novamente no mês da mulher, como homenagem às nossas grávidas, a gente tem a sala da bebê gestante. A casa da bebê, porque ela é uma casa. É um espaço incrível onde as mulheres que têm gestação de risco podem ficar. Porque antes elas ficavam no ambiente hospitalar, no terceiro andar. O que acontece? Uma mulher, ela tem uma gestação de risco. Ela precisa ficar por horas, ou ela precisa fazer uma alimentação específica, ou tomar uma medicação específica, e ela vai para a casa dela. A cidade de São Bernardo é imensa. Ela vai para o Pós-Balsa, ela vai para o Alvarenga, ela vai para o Tabuão. Será que ela chega a tempo se ela tiver uma intercorrência? Talvez não. Então, a casa da mamãe, ela acolhe essas mulheres que antes ficavam no terceiro andar, que é um ambiente hospitalar, agora elas ficam numa casa. E a gente vamos mostrar essa casa, as gestantes, nós temos aí as gestantes que vão conhecer a casa. Por quê? Porque nosso maior objetivo, nosso maior desafio, fazer com que as grávidas e as famílias das grávidas conheçam a maternidade e sintam segurança. Nós estamos no novo tempo. Existia um divisor de águas aí, e o divisor de águas foi a gestão do Marcelo. O antes e o depois da gestão. Porque se hoje eu faço o que eu faço, porque eu tenho o apoio dele. O doutor Jean, nosso secretário de saúde, é um mestre. O nosso secretário adjunto de saúde, o doutor Romero, é outra pessoa que tem um compromisso incrível com a saúde de São Bernardo. Mas nós só fazemos o que fazemos porque nós temos um prefeito que ele aprova aquilo que a gente leva. Porque você sabe, né? Falamos aqui agora há pouco. A cabeça é o prefeito, nós somos os membros. Se o prefeito não aprovar, o corpo não faz nada. Então, tudo que a gente tem trabalhado e melhorado a cidade é sobre o olhar do Marcelo. A gente leva o projeto e ele fala, gostei. É muito engraçado, assim. Tudo que eu levei até hoje não foi pouca coisa. Ele, gostei disso. Ele fala, gostei disso daí. E aí a gente apresenta e ela aprova. Eu não tive nenhum projeto que não foi aprovado até agora. E eu tenho certeza que na saúde, na educação, no esporte, quando o projeto é bom, Marcelo assina embaixo com a gente. É por isso que a gente está fazendo uma cidade, como dizer, e para frente. Secretário, é uma questão muito delicada também, que é o feminicídio, como a gente ia comentar. Sempre houve, né? Mas lá atrás nunca era divulgado. Com a intercorrência, né, muitos incidentes acontecendo posteriormente, a gente foi tomando conhecimento, a senhora, né, fazendo caminhadas, projetos contra isso, tem combatido isso, mas ainda assim, a cidade de São Bernardo, né, como a gente comentou, teve 2 incidentes aí recentemente. Mas assim, por que mesmo dando publicidade, a gente comentando, divulgando, tentando combater, ainda ocorre e aumenta nos dias de hoje? Olha, nós temos, por dia, na cidade de São Bernardo, 20 boletins de ocorrência sendo elaborados de violência contra a mulher. 20. É muita coisa, são 20 por dia. Fora as subnotificações. A gente tem muita mulher que sofre aqui, foge para cidades vizinhas e vão fazer o boletim de ocorrência lá, porque continuam sendo perseguidas lá. A cidade de São Bernardo montou uma rede de proteção, que é a nossa cartilha. O que a rede de proteção faz? E aí eu peço para você que queira denunciar ou convocar uma polícia, liga no 153. É aí que está a diferença. Não que o 90 não faça ou que o 180 não faça, não é isso. É que quando liga no 153, uma mulher denunciando ou qualquer pessoa, vai para a Guardiã Maria da Penha. E a guardiã, ela vai imediatamente fazer essa visita e cadastrar essa mulher. Ela vai em loco cadastrar a mulher.
Quando ela cadastra, ela deixa com a mulher o número do WhatsApp da guardiã do WhatsApp. Já não é mais o 53. Porque o 53, ou 180, ou 190 é uma ocorrência nova. Se você ligar no 190, você, vamos supor, já tem uma medida protetiva, já tem um boletim de ocorrência na delegacia comum, e eu ligo é uma ocorrência nova. Eles vão te fazer todas as perguntas. Pra ver se não é fake, pra ver se não é mentira. Vão te pedir, vai demorar a ocorrência. E aí eles vão mandar a viatura lá, a viatura vai atender, vai um novo boletim de ocorrência. Quando você liga um 153, que você é cadastrado na Guardiã Maria da Penha, que é a nossa GCM especializada, eles vão até você, vão cadastrar você e vão te dar o WhatsApp da Guardiã. Esse WhatsApp, ele vai para um painel. Vamos supor que essa mulher, ela tenha um descumprimento de medida protetiva. Porque aí a guardiã vai fazer todo o processo de levá-la para a delegacia comum ou para a DDM, de fazer o boletim de ocorrência, de pedir a medida protetiva e jogar na nossa rede. Com cadastro na guardiã. Ela vai entrar na rede de proteção. Quando essa mulher tiver o agressor na porta da casa dela, tentando uma aproximação, ela vai apertar é como se fosse um botão do pânico. Ela vai apertar o Guardiã Maria da Penha, que vai estar salvo no celular dela, vai tocar lá pra guardiã. Quando tocar, aí vamos supor que ela não possa falar, que seja uma coisa muito brusca, que não dê tempo de ela falar. Quando acender a luzinha lá do WhatsApp dela, no painel da guardiã, já abre o cadastro. Não é uma nova ocorrência, é a continuação de uma ocorrência. Diferente do 190, que vai gerar uma ocorrência nova com todas aquelas perguntas. E que se só abriu para o 190, ele não sabe nem quem é. Na guardiã, não. Ela está cadastrada. O que a guardiã vai fazer? Vamos supor, ela apertou, falou, essa mulher está em risco. Que ela apertou e não falou nada. Ou ela apertou e falou, ele está aqui na porta, porque é para isso que usa. Ele está aqui na porta. Ele está chegando aqui. Alguém falou, olha, vou mandar. É um WhatsApp. Que a comunicação é muito mais fácil do que um telefone. Isso já está funcionando já? Já, sempre funcionou. Sempre. Hoje nós temos 600 e poucas mulheres cadastradas na Guardiã e acompanhadas pela Guardiã são 381. Muda todo dia, tá? Então, sempre quando a gente dá números referente à violência contra a mulher, não são números exatos. Então, se alguém fizer um comentário que não é mesmo. Ele pode... Infelizmente, ele não está diminuindo, ele só aumenta. Então, hoje, 381 que tem o cadastro ativo. O que a guardiã faz? Manda a viatura imediatamente, a viatura mais próxima, não é da guardiã. É a mais próxima. Porque senão a cidade é grande. Sim, o cara mata, chega. não dá tempo. Então, vai chegar, mas a guardiã vai fazer o acompanhamento lá. Então, essa mulher já vai ser pega e falar, olha, se estiver aqui para casa de passagem, se não é um boletim de ocorrência novo, se ela não tem medida protetiva, a gente consegue levá-la para nossa casa de passagem. Ela pode ficar lá até sair a medida protetiva, às vezes final de semana, né, doutor Mário, que é nosso juiz da vara de violência também, um militante na causa de violência contra a mulher, que caminha aí com a gente há muitos meses, nos ajudando a construir as políticas. Ele faz a medida protetiva, ela pode ficar lá, essa casa de passagem, ela é anexa ao Hospital da Mulher, ela fica anexa à Guardiã Maria da Penha, e a mulher pode ficar lá. Até a própria guardiã pegar esse documento e levar para comunicar que ele tem que sair da casa. Ou que ele, se a polícia chegar lá, ele vai preso. Se for descumprimento, ele vai preso na hora. Agora, se ele se evadir do local, aí a gente não pode fazer a perseguição. Até nessa questão, secretária, que a senhora falou assim, que às vezes pode ser uma nova ocorrência. Porque que nem no caso da menina que foi morta lá no shopping, né? Parecia que ela tinha umas 4 ou 5 medidas protetivas quanto ao agressor. Tinha 3. Tinha 3 pedidos. A primeira ela retirou. Ah, tá. Eu tive uma conversa com a doutora Marina, que é a delegada da nossa DDM, que fez os boletins de ocorrência da Cibele. O que aconteceu com a Cibele? A Cibele, ela é uma moça que ela é uma guerreira. Eu homenageei ela com uma das leis que nós vamos lançar na sexta-feira no Senforp, agora às 19 horas. Porque ela lutou pela vida dela. Ela lutou pelo trabalho, ela lutou pela família, ela lutou para viver. Quando eu sei isso, porque eu conversei com a doutora Marina. A doutora Marina falou para ela, você quer ir para a rede de proteção municipal? A doutora Marina ofereceu. Falou para ela, tem um abrigo secreto que você pode ficar até passar o seu risco, porque depois desta casa de passagem, caso a mulher não se sinta segura, a gente oferece para ela o nosso abrigo secreto. Ela não quis ir. Foi oferecido CRAM, foi oferecido tudo para a Cibele. Mas ela
achou que ela podia só Administrar só com a medida. E que ela queria trabalhar, poxa vida. Sim. É muito triste falar que ela estava lutando pelo direito dela de viver. Não era só de viver escondida. Ela não queria viver escondida. Ela tinha 22 anos, essa menina. Porque assim, secretária, a gente, pra quem tá de fora, assim, não entende, né? Mas por quê? Pô, você tem a primeira. Às vezes é só pra afastar a pessoa. Aí a pessoa insiste, ela faz a segunda. Aí fez a terceira e não é nada feito. Porque assim... É a medida protetiva sem a rede de proteção. Hoje, com tudo que está acontecendo, eu tenho buscado muita coisa fora de São Bernardo, o Marcelo também. A gente tem uma reunião para tratar disso por esses dias, porque a gente quer suplementar algumas coisas do governo federal e do governo do estado. A tornozeleira é uma delas. A tornozeleira, tudo parece muito simples, mas a gente não é. O botão do pânico. Eu queria trazer o botão do pânico. Eu acho que era importante. Já foi comprovado que ele põe a mulher em risco. O WhatsApp funciona como um botão do pânico, com uma diferença. Já vai cair na guardiã e a guardiã resolve. Nós tivemos números que já podem ter aumentado, tá? Estou dando o número da última reunião. Esse ano, nós tivemos 9 medidas protetivas descumpridas que estavam cadastradas na guardiã. Repitam muito isso, cadastradas na guardiã. É 153. A Cibele não chegou na nossa rede de proteção. Por quê? Nós tivemos 9 medidas que a mulher acionou o WhatsApp, chegou rapidamente uma viatura da guardiã, ou da GCM, a guardiã em seguida. Prendeu o agressor. 6 foram presos e 8 se evadiram. Quando tem a evasão do agressor, a guardiã, ela não pode perseguir. Você sabe que a gente não é polícia, né? A gente pode fazer a contenção ali para que a polícia civil chegue e faça a prisão ao militar. Mas quando ele se evade do local, a civil precisa fazer a perseguição. E a civil precisa ter um mandato para prendê-lo dentro da casa dele. Isso a gente não consegue. Mas de 8 descumprimentos de medidas desse ano, 8 ou 9, nós conseguimos prender 6. Estão presos. Porque o descumprimento de medida protetiva, ele gera o quê? Ele gera um processo. Vai ter um julgamento. Se entre o pedido da medida protetiva e o dia do julgamento ele descumprir, aí ele vai aguardar o julgamento em liberdade. É preso. Ele está em liberdade, ele vai aguardar preso. Isso que eu ia chegar, eu queria saber se ele se mantém preso ou se ele descumprir. Chega numa medida, na medida de custódia, ele é liberado? Então, não chega nem a isso, porque quando pede a medida protetiva, ele vai aguardar em liberdade. Já tem a custódia em liberdade. Agora, se ele descumprir, aí ele vai preso. Se ele descumprir com mensagem, com Pix, como o cara... eu nem lembro o nome dele, quando eu tenho até ranço, eu não quero nem falar o nome desse cara. Quando o autor da agressão da Cibele, ele ameaçava ele por Pix, ele já deveria ter sido preso. Sim, exatamente. Já tinha que se abrir uma investigação, mas aí é a Polícia Civil. Aí foge da nossa mão. Mas a gente não está tranquilo com isso, tá? A gente está criando, a DDM já encaminha para nossa rede de proteção. Eu quero inverter isso. Eu estou esperando a próxima reunião da rede de proteção, porque nós estamos criando um convênio com a Polícia Militar, com o Fórum e com a OAB. Nesse convênio, vai virar protocolo a comunicar a GCM de que existe uma mulher na polícia, na delegacia comum ou na DDM, lavrando boletim de ocorrência. Com isso, a gente consegue cadastrar ela. Nós temos, sabe quantos pedidos de medida protetiva na cidade? 6 mil. 600 se cadastraram na guardiã, mas desapareceram no meio do caminho. Ou mudaram de casa, ou retiraram a medida protetiva. A gente não pode obrigar a mulher a continuar. 381 estão sendo monitoradas pela guardiã. Nenhuma morreu até hoje. Que bom. E esse trabalho não é de hoje. Esse trabalho da guardiã já existe há algum tempo. O que eu vim fazer enquanto secretária da mulher foi divulgar, acompanhar. Isso é o que eu estou fazendo. Porém, o trabalho já existe e é de excelência, tá? Aí, qual que era o problema da guardiã? Quando nós assumimos a prefeitura, quando o Marcelo assumiu, né? Porque ele assumiu primeiro, foi só em março, ele já estava desde janeiro. Qual que era o maior problema? Que a guardiã falava, que a GCM reclamava. A gente tem ela, mas eu vou lá, a mulher faz o pedido de medida protetiva e ela tem que voltar para casa. Por quê? Porque elas tinham que segurar dentro da viatura até sair a medida para tirar o cara de casa. Elas tinham que colocar sentada dentro
do local lá onde a guardiã tinha, que era um local pequeno. A mulher tinha crianças em casa, ela desistia. Qual que era o maior pedido que existia para a gestão atual? Uma casa de passagem, que hoje nós temos. Com, acho que 4 quartos, onde a mulher pode ir levar até o cachorrinho de estimação. Tudo a gente facilita, pode levar os filhos até 17 anos, para esperar que a gente retire o agressor da casa. Duas questões, aproveitando que a senhora está no tema. A casa de passagem é mais ou menos o que seria a casa de abrigo da mulher, secretária? Não, a casa-abrigo, ela é secreta. A casa de passagem é assim, a mulher foi para a delegacia ou acionou um 153, fez o boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva. Fazia o quê com essa mulher? Ela voltava para casa, para a cama do agressor, podia ser assassinada ou ele convencia ela a retirar. E aí ela ficava em risco iminente de morte. O que acontece hoje? Quando essa mulher faz isso, e ela vai para a nossa casa de passagem, ela pode ficar até 48 horas esperando a medida protetiva sair. A medida saiu, ela continua lá, porque como que ela volta? O agressor está na casa dela. Aí ele não está sabendo do que está acontecendo aqui na delegacia. Ela não voltou para casa, ela fica na casa de passagem. Quando ela sente a necessidade. Ela só vai para lá se ela não tiver rede de apoio, tá? Se ela tiver a família, ela tiver alguém que possa recebê-la na casa dela, o trauma para ela e para os filhos é menor. Ela vai para a rede de apoio. Mas se ela disser, não tenho para onde ir, vou ter que voltar para casa. Aí a gente acolhe ela na casa de passagem. 48 horas, já chegou a ter mulher de ficar 5 dias lá. É aquela mulher que o risco é muito grande de voltar para qualquer lugar que ela volte. Então, e ela fala, não, eu tenho rede de apoio em Pernambuco. Tenho rede de apoio no Ceará. Então, o que a SAS faz junto com a gente? Junto com a guardiã, junto com a saúde, junto com a Secretaria da Mulher. A SAS tem uma verba que ela pode usar para levar essa mulher de volta para casa dela. Só que tudo é muito burocrático. Não conseguimos fazer em 48 horas. Teve uma mulher que ficou 5 dias. E depois ela e os filhos voltaram para casa, para o local de origem delas. Então, essa casa ela é um apoio. Ela não é secreta, todo mundo sabe onde fica. Eu estou dizendo aqui para vocês que ela fica no anexo do Hospital da Mulher. Se essa mulher não tiver rede de apoio, não tiver um estado para ela voltar, se ela realmente tiver risco iminente de morte, que não esteja ligado ao crime organizado, mas que o cara seja um agressor daqueles nível louco mesmo. Louco, né? Ela vai para o nosso abrigo secreto. Entendi. Aí o abrigo secreto, nem eu sei onde ele fica. Ninguém sabe. Ninguém sabe onde ele fica. Importante. Só a instituição que cuida dele, que sabe onde fica. E lá, as crianças vão ser encaminhadas para a escola, ela vai ter uma assistente social lá. Lá ela vai ser encaminhada para o CAPS, porque a maioria dessas mulheres que chegam nesse ponto de ser abrigadas, o emocional é abalado. Ela, às vezes, tem algum envolvimento até com drogas ou álcool, porque para sobreviver um ciclo de violência, infelizmente, muita gente tem que se lançar no álcool ou na droga, porque sem isso não consegue... Chega o estágio, já está bem avançado. Muito. Já. Aí ela vai para lá. E lá ela pode ficar meio que por tempo indeterminado, enquanto ela corre risco. Mas lá ela vai receber tratamento psiquiátrico, psicológico, as crianças vão estudar, ela vai aprender uma profissão, lá ela tem oficina e é uma casa. Né? A nossa casa, hoje, eu não sei como ela está, mas ela chegou no limite de atendimento e nós tivemos que pedir ajuda ao consórcio, que tem outros abrigos consórcio que atendem as outras cidades. Nós precisamos pedir. E a nossa casa é compartilhada com São Caetano. São Caetano, a gente acaba usando todo o limite da casa. Porque a gente tem muitos casos que são invisíveis, que a gente não pode divulgar. Nem a mulher e nem a casa, mas é atuante. Atende lá. Enquanto, só complementando aqui, a questão da DDM. Hoje ela já é 24 horas, secretária, vocês estão trabalhando ainda em horário comercial. Mas já existe um espaço, que é ali no Assunção. É onde era a MTU. O prédio da MTU foi desativado. Ele é da prefeitura. Ele está praticamente montado. Tem poucas coisas. A DDM mesmo, ela está pronta. Eu fui fazer uma vistoria lá. Ela está pronta. Digna. Vai atender as mulheres com dignidade e vai atender 24 horas. Então, isso aí vai ser um ganho enorme, porque quando uma mulher chegar na delegacia comum, ela vai ser encaminhada para a DDM. Então, isso vai facilitar as medidas protetivas.
Aí é onde o nosso protocolo precisa entrar, mas a DDM, mesmo que não vire protocolo, o trabalho da DDM é um trabalho tão específico que nós vamos fazer esse combinado de que a DDM notifique a GCM toda vez que entrar uma violência com medida protetiva. Quando for uma denúncia mais tranquila, não, já saiu de casa, ele topa sair, ele aceita sair, ótimo. Mas quando tiver risco mesmo, que for uma coisa mais violenta, aí a gente vai ser comunicado, já começa a acompanhar essa mulher. Esse número vai crescer muito. Porque vai facilitar o acesso. É a Delegacia da Defesa da Mulher, né? Isso. Pra gente algumas pessoas. entendido. A gente fala DDM, algumas pessoas não sabem. Delegacia de Defesa da Mulher. E aí tem uma questão também, a gente já está encerrando o programa, já deu 1 hora já, a gente está encerrando, mas para informe mesmo, da questão da mulher, que em muitos casos a mulher faz a denúncia, mas depois o cara consegue mudar, aí ela releva, e muitas vezes é onde acontece a questão trágica. É questão financeira, muitas vezes, provavelmente, que a mulher não consegue se desligar, ou também porque gosta, aquela, né? Então, é uma coisa que, para trabalhar isso, é tão complicado, né? Para você falar para a mulher, não, que ponto que a gente vai chegar para falar para a mulher? Você está num perigo iminente. Por mais que você goste, ou financeiramente você... Por isso que é bom a questão desse abrigo, importantíssimo, de dar esse suporte e levar ela para o estado dela. Tem pessoas lá que eu posso voltar lá e ficar bem, enfim. É importante porque acaba acontecendo essa questão financeira também dentro da casa, de um lar, né? E que aí, se o cara está fazendo todo esse suporte, ela não tem para onde recorrer, ela perdoa, ela aceita, e aí vem a violência, né? A gente tem na cartilha, depois se vocês puderem me ajudar a divulgar esse QR Code, esse QR Code leva para o site da prefeitura, para a página da Secretaria da Mulher. Quando você aponta a câmera de celular para cá, vai abrir essa cartilha sem fazer download, sem deixar rastros no celular da mulher, para que ela conheça a rede de proteção. Daqui tem os números de ajuda, tem telefone do CRAM, caso a mulher não esteja no limite que precise de uma medida protetiva, o CRAM também ajuda essa mulher a sair ou a resolver esse ciclo de violência. E aqui, você está falando uma coisa interessante, a gente mostra para a mulher nessa cartilha o que é uma violência contra a mulher, porque às vezes a mulher nem sabe. Não sabe. Às vezes a mulher, ela tá num ciclo de violência, porque eu sempre repito, o feminicídio não começa no tiro e nem na facada. Ele começa no grito, de bater na mesa, em bater a porta, na ameaça. E a mulher vai vivendo esse ciclo e ela não identifica. Aí ela vai se morrendo um pouquinho cada dia, que é aquele feminicídio silencioso, que a mulher morre um pouquinho cada dia. E chega lá na frente, ela tem uma pneumonia e morre. Mas a pneumonia dela foi causada porque ela teve uma depressão de tanto ser desmerecida, desrespeitada durante a vida toda, né? Ficar desempregada, depender financeiramente do marido e emocionalmente. E isso também é um feminicídio. E isso é um feminicídio que não tem registro. Porque a mulher, ela entra numa unidade de urgência, emergência, com uma pneumonia, com um problema de coração, porque... Isso tudo, porque a gente sabe que somatiza. Sim. A depressão, ela somatiza outras doenças. Ela fica desnutrida, ela para de se alimentar, ela para de viver, ela fica obesa, porque ele proíbe ela de sair de casa, ela não pode fazer. Não teve outro dia aí, que porque em outro estado, isso acontece todo dia, ela foi lá, se cadastrou para começar a fazer academia e ele matou ela. E quase matou o filhinho de 4 anos. Mexe com a autoestima, né? Entendeu? Então, aí a mulher fica trancada dentro de casa, ela morre um pouquinho cada dia. Só que ninguém enxerga isso. Ninguém vê essa morte de pouquinho, que daqui 10 anos ela vai entrar em óbito e ela não vai entrar como feminicídio, tá? Mas foi ele que matou ela lá atrás. Então, a nossa cartilha, ela mostra o ciclo da violência. Como é que isso se dá? É bem importante. Então, se vocês puderem nos ajudar, é importante, inclusive, porque a mulher não deixa rastro no celular, o autor da violência, ele não vai saber que ela já está sendo orientada a procurar ajuda. Bom, Sandra, eu vou encerrar. A gente vai convidar você novamente, porque tinha uma pauta... Tem 2 programas com você, tá? Só que não deu. A gente vai encerrar a Sandra do Leite aqui, secretária da... Gente, não é porque eu falo demais, tá? Já tô avisando pra você, eu falo pouco, eu sou tímida. Ela que é secretária da Mulher lá em São Bernardo do Campo, pôde nos dar bastante informação, vai sair algumas matérias referentes a esse podcast aí que a gente não sabia também, né? E é isso, Sandra, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho lá, parabéns pelo Marcelo também, que está fazendo um excelente trabalho lá em São Bernardo do Campo, e que vocês consigam revolucionar, né, São Bernardo do Campo nessa questão. Já estão conseguindo.
Eu que agradeço, porque vocês estão me dando a oportunidade de falar sobre um tema difícil, mas necessário. E o principal, de divulgar. Passamos uma lei pela Câmara que chama Tem Saída SBC. Então, a gente está aqui para divulgar que em São Bernardo tem saída. Obrigado, Sandro. Obrigado, gente.